Edição de bateria, limpeza e correções. Seja bem-vindo ao 9º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, tá? Desde a composição da música até o lançamento nas plataformas digitais e tudo o que acontece no meio, gravação, direção dos músicos, edição, masterização, mixagem, toda coisa, tá? No vídeo anterior eu falei sobre edição de bateria. Aliás, assiste os outros vídeos que tá bem legal, vai desde a composição, como eu falei. No vídeo anterior eu falei sobre edição de tempo da bateria, tá? Eu acertei o tempo da bateria, então a gente tinha uma bateria que foi bem tocada, foi tocada legal, da melhor forma possível, mas eu queria deixar ela 100%. Expliquei as questões éticas que envolvem isso, questões filosóficas, conceituais que envolvem isso. Hoje eu vou falar sobre a limpeza da bateria, agora eu quero falar dessa questão conceitual da limpeza. Eu faço limpeza em muitas baterias que eu trabalho. Eu vou explicar daqui a pouco o que é a limpeza na prática, tá? Mas eu faço em muitas baterias que eu trabalho. Por que eu faço isso? Porque eu trabalho muito com rock e com heavy metal, tá? Que são estilos que tem aqueles paredões de guitarra distorcida que tomam espaço pra caramba e você tem que ter uma definição muito grande dos instrumentos da bateria. Você quer que o bumbo e a caixa estejam muito presentes para eles cortarem no meio daquele paredão de guitarras. Quando eu não faço esse tipo de limpeza, a bateria acaba ficando uma coisa mais grupal e menos individual, tá? E eu tenho essa bateria mais dentro de um contexto, tá? É aquela coisa que eu sempre falo do som da bateria do Pantera e o som da bateria do Led Zeppelin, tá? Não tem como você pegar um som de bateria tipo do Led Zeppelin, aquela coisa mais ambiente, grupal e tudo mais, e colocar as guitarras do Pantera naquele volume que elas estão, entendeu? A bateria vai sumir, ou então você vai ter que fazer as guitarras ficarem baixinhas, tá? Aí o que eles fazem no Pantera? Deixam aquela bateria bem espetada, bem definida, para ela cortar no meio da guitarra, e aí fica aquele som legal que a gente conhece, tá? Então, eu faço muito em muitos trabalhos, mas eu não faria, por exemplo, não faço se eu vou mixar um trabalho de MPB, de jazz, um trabalho acústico, um trabalho que não tenha essa paredona de guitarras, a bateria, ela com esse som grupal, ela soa muito bem e fica muito legal. Então, é uma questão de critério artístico, tá? Nesse caso aqui em particular, eu quero que tenha essa pressão, então eu vou fazer a limpeza, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, mostrar o que eu fiz. No vídeo anterior, a gente tinha editado o tempo da bateria, para deixá-la 100% no vidrinho, vamos dizer assim. Não ficou 100% porque os pratos eu não mexi nos pratos intermediários, mas bumbo e caixa eu coloquei tudo no tempo. Então tem uma bateria toda picotada aqui, mas eu fiz um trabalho bonitinho nela para ela soar bem. Tá aqui, ó. Ó, colocar na parte mais espaçada. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Você tem tarefas a cumprir. Ok, como que a bateria ficou depois? Ficou isso aqui, ó. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Para um ouvido não preparado, pode dizer assim, não, mas está soando igual, ou está soando pior até. Depois eu vou mostrar aonde está a diferença, tá? Mas explicar o que eu fiz aqui. Eu limpei os tons, primeira coisa. Onde os tons não tocam, eu tirei o som deles. Eu deixei só onde eles tocam, tá? E fiz um fade out aqui com um filtro no final. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho melhor. Bumbo eu não limpei em termos de noise gate, nada disso, eu não senti necessidade, porque eu estava com pouco vazamento do restante do kit, então não fiz limpeza nele. Na caixa eu fiz, na caixa eu usei um noise gate para poder resolver as coisas. E fiz uma outra coisa que eu normalizei o volume de bumbos e caixas. Tá? Isso é uma coisa que eu faço há um tempo, que eu prefiro fazer do que usar muita compressão. A compressão, geralmente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele som que está mais alto, que é o mais bonito, que o batera pegou mais forte, e vai comprimir aquele som. Então vai estragar, entre aspas, aquele som e vai privilegiar os sons que estão mais baixos. Dessa forma, normalizando caixa por caixa, normalizando bumbo por bumbo, eu tenho todo mundo num volume alto, tá? E os que são fortes mesmo, eles estão bem presentes. Lembrando que assim, o Marcelo, que gravou a bateria, já tocou com uma constância, uma pegada bem definida. Se você ver aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a bateria quantizada e colada, tá? Não tem um compressor agindo aqui, a gente não está vendo um compressor, tem um compressor agindo após a gravação, tá?
mas você vê que tem uma certa frequência de volume da caixa e do bumbo, entendeu? Não é uma coisa que está cheia de disparidades. Tem algumas dinâmicas que é natural da coisa, né? Mas não está cheia de disparidades. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui na prática, então. Falar primeiro dos tons, tá? Então os tons eu cortei mesmo, tá? Eu peguei assim, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Toca o surdo nesse ponto aqui, tá? Então vim com a tecla Tab, achei o ponto, a tecla Tab de novo, tá? E eu vim checando parte por parte, ó. Deixa eu ver se aqui é surdo. Não é, aqui é. Tá? Então vim checando. Depois que eu chequei, eu achei os pontos aqui, eu cortei todo mundo. Eu dei selecionei todo o canal aqui e fiz o seguinte, dei um double clique, copiei esse time aqui, ó, esse tempo dele aqui, só para facilitar a minha vida, e eu fiz com que esses pedaços aqui tivessem 1 segundo de duração. É só dar um apply, ó, ficou com 1 segundo. Aí eu já fiz aqui os fade outs que eu quero, fade out de uns 900, tá? E o fade in que eu quero, um fade in curtinho, tá? De 1 ou 2, tal. Ele já faz isso em todo o áudio, tá? Então já tem isso aqui cortado. Aí eu puxo um pouquinho antes, só para não perder o ataque, entendeu? Eu puxei com o Shift, daí eu tenho todos os canais juntos. E aonde acontece esse tipo de coisa aqui, ó, que ele tá com dois toques, eu dei um heal, tá? Que eu uso a tecla H para isso, eu expliquei isso melhor no vídeo anterior. Mas dei um heal, aí ele ficou assim, ó. Tá? E aí acontece o seguinte, nessa bateria, o vazamento que eu estou tendo de prato não é muito alto, tá? Então não seria um problema, eu poderia deixar dessa forma que ia funcionar legal, sabe? Ter o surdo aqui, ó. Mas às vezes a gente faz isso e você puxa o agudo nos tons e faz tum, tum, pf, dá um som chato aqui na coisa. Então eu faço um filtro, tá? Eu corto aqui, ó, aonde pegou o prato. E o Reaper tem uma coisa legal que você pode pôr um efeito na região de áudio, tá? Então com Shift E eu vou abrir um efeito só nessa região aqui. Aí eu vou colocar um ReEQ aqui, um equalizador deles, e eu já tenho um presetinho aqui de tons, que eu tô com um low pass aqui em 600 Hz. Aí eu tenho isso aqui, tá? Aí é só fazer um crossfade. Eu posso usar o Fill Gaps para fazer isso, ou posso fazer na mão, tá? Ó, só puxar. Então eu fico com duração do tom, porque muita gente corta o tom aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Aí não tem o sabe? A sobra do tom acontecendo. Aqui eu tenho a sobra do tom e tem essa limpeza. Então todos os tons eu fiz isso. Se você olhar aqui, ó. Opa. Deixa eu selecionar aqui. Ó. Mais um peão, um idiota útil, que só serve. Coisa linda, né? Já vem prontinha a coisa. Depois eu vou colar esses canais e deixar eles processados dessa forma. Eu guardo sempre os originais, tá? Porque se caso eu quiser voltar atrás, eu tenho como. Bumbo e caixa, eu fiz um trabalho aqui que eu usei do bumbo, como eu falei, eu não limpei porque eu achei que o vazamento não estava muito significativo. Eu posso puxar bastante agudo nesse bumbo, até chegar a atrapalhar essa caixa vai demorar muito, tá? Eu já estou puxando bastante agudo nele aqui, ó. Então não vai ser um problema, tá funcionando para mim, tá? Mas uma coisa que eu fiz aqui foi normalizar os volumes. Quero que você preste atenção no seguinte, ó. Ouve aqui esse tudo tá? Os pivôs que tem. Olha o volume deles, eles fazem a cada 2 compassos. Agora ouve nessa aqui que já está editada. Muito mais presente, né? Muito mais presente, muito mais definido. Repara, na caixa eu fiz a mesma coisa, eu normalizei as caixas. Repara a pegada de caixa, a constância de pegada de caixa.
Agora repara, sem a normalização, como é diferente. Não está ruim, tá? Mas ela não está tão presente quanto a outra. Tá? Isso aí para mim vai fazer uma diferença que depois eu posso chegar essas guitarras na cara pra caramba e a bateria vai continuar cortando. Tá? Deixa eu mostrar como é que eu fiz essa coisa. Então eu uso um comando do Reaper aqui, que é o Dynamic Split, que ele corta, tá, os instrumentos no transiente. Tá? Letra D, ele acha que os transientes, eu posso apertar esse Set Transient Sensitivity para tentar achar melhor ainda. Eu só preciso ter cuidado para ele não pegar caixas. Ó, aqui ele está pegando umas caixas aqui. Não é o que eu quero, tá? Então, prefiro que ele não pegue um bombinho ou outro, depois eu faço isso na mão, tá? Só dá um split, ele cortou, tá? E aí onde ele não cortou, eu venho com o tab e vou cortando, tá? Vamos ver onde aqui. Ó. Como eu não tenho tanto bumbo acontecendo aqui, eu posso fazer isso tranquilamente. Se fosse uma música que tivesse tudo, ia ser um saco de fazer. Aqui está bem mais tranquilo, tá? Mas tudo bem, ó, vamos dizer que eu tenha cortado todos os tons e tudo mais. Então eu pego aqui, seleciono esse trecho todo, dou um normalize. Aliás, eu vou pegar um pouquinho antes do corte, ó. Com o shift eu puxo um pouco antes, para ele não perder o ataque, tá? Então ele puxou em todos os cortes. Vou dar um Ctrl Shift N, normalizou tudo a 0 dBFS e vou baixar para menos 10, porque eu trabalho em menos 10, tá? Eu gosto de ter uma folga para chegar no instrumento, chegar nos plugins, tá? Isso aqui é uma sobrinha do bumbo, né? Isso aqui não era para ter, então eu posso colar aqui, ó, dar um heal, normalizar de novo. E aqui essa sobra, ela me incomoda, então eu venho aqui um pouco antes do bumbo, corto e muto isso aqui, tá? E aí é só fazer o seguinte, eu venho aqui, faço o Fill Gaps, tá? Ele fez fade em todo mundo, ó que bonitinho. Agora o bumbo tá todo normalizadão. Ah, Paulo, mas assim fica muito sintético. Exatamente, exatamente. A ideia aqui é essa, tá? Se você não quer para o seu trabalho, não faça, tá? Mas eu queria para esse trabalho em particular, fiz e acho que ficou legal. Mesma coisa a caixa, ó. Essas diferenças dinâmicas que tem, nesse caso eu não quero, eu quero que seja porrada o tempo todo, tá? Então é a mesma coisa, eu pego a caixa e a esteira, eu agrupo, tá? Aqui até já está agrupado, tá? Deixa eu tirar o grupo, ó. Com a letra O eu tiro o grupo, com G eu faço um grupo. A partir de agora, o que eu fizer em uma caixa, ó, nessa aqui vai fazendo a de baixo também. E eu vou fazer esse Dynamic Split, ó, baseado na caixa de cima, na batida, tá? Não na esteira. Splitar, ele tem esse Split Select and Grouped Items, quer dizer, ele vai splitar o que está selecionado e o que está agrupado. Ele seleciona por igual. Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no bumbo aqui, ó, vindo um pouquinho antes da pegada aqui, para não ter problemas. Ó. Tá? Normalizar tudo. Ctrl Shift N, tá? Normalizei. Trago para menos 10. Só puxar aqui. Novamente, aquele começo aqui, ó, ele tem a sujeira que veio antes aqui da caixa. Só dar um heal, Ctrl Shift N. Ó, agora a minha caixa está normalizada também. Quer dizer, eu tenho uma pressão constante. Onde eu não quiser, vamos dizer que a caixa da levada da música tem um... eu posso vir, vamos dizer que essa caixa aqui era para ser mais baixa, vai. Posso selecionar isso daqui, ó, e dar um heal aqui, ó. Eu culo esse corte, então essa aqui vai ficar no volume que era originalmente, em relação à caixa principal, a caixa mais forte, tá? Então um trabalhinho assim, como eu falei, né, trabalho de cadeieiro, como eu falei no outro vídeo, né? Você vai ter que ir fazendo trechinho por trechinho, com cuidado, para você ter o resultado que você quer. Só que é o seguinte, na hora de mixar, isso aqui fica uma moleza, né? Porque eu já tenho tudo com pressão, já tenho tudo limpo e etc, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui, é essa aqui, né? Eu limpei a caixa com um noise gate que é o Silencer, que eu gosto bastante desse plugin, tá?
É um dos melhores noise gates que eu experimentei aí nos últimos tempos, eu acabei comprando ele. Quer ver? Ó, sem ele, tá isso aqui. Aqui eu tenho controles de várias coisas. Eu posso determinar quanto tempo de duração. Aqui eu estou deixando 1,5 até ele fechar totalmente. Ele está fazendo fade out em 1,5. Posso determinar esse de bleed, que ele põe aquele filtro, que nem eu fiz nos tons, ele põe aquele filtro mais forte ou mais fraco. Quer ver? Ó? E também a quantidade de redução, tá? Aqui, ó. Aqui ele reduz menos, aqui ele reduz mais. Eu estou deixando no normal dele, que é 40 dB, né, de redução. Isso vai fazer com que quando eu puxar o agudo na caixa, não venha essa prataria junto. Tá? Às vezes eu estou com os meus pratos equilibrados, já vindo do canal dos pratos ali, e eu puxo o agudo na caixa e vem aquele agudo central da caixa, que não é o que eu queria com a abertura de estéreo dos pratos. Tá? Novamente, isso é questão conceitual, você escolhe se você usa ou não. Tá? Que mais que eu fiz de limpeza aqui? Aqui, por exemplo, ó, o bumbo tinha um barulho aqui, aquela coisa do cara ajeitar o pé na hora que tá gravando. Quer ver? Era isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu não quero isso. Então, dei um mute e vai direto pro bumbo, tá? Então, toda essa limpeza eu faço. Você vê agora a minha bateria, se você prestar atenção aqui, deixa eu solar a bateria. Não nessa aqui que está editada. Solar a bateria aqui, ó. E vamos para a parte mais aberta aqui. Agora nessa aqui, ó. Onde é que é? Aqui. Essa aqui parece mais interessante a princípio porque ela tem a ressonância das peles. Espera aí. Aqui. E seria mais interessante mesmo se eu estivesse fazendo uma coisa acústica e tudo mais. Mas como eu tenho o restante da coisa, aquele paredão de guitarras, como eu falei, eu quero ter essa definição. Teve uma outra coisa que aconteceu, que foi um erro que aconteceu durante a captação, que o cabo do microfone da caixa estava encostando na máquina de chimbal. Então quando ele apertava e abria, fechava o chimbal, estava dando um barulho na caixa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a boa, né? Vou desligar aqui o noise gate. Ó. Tá vendo esse tchum, tchum? Acaba vindo um sub que não era para vir. Quando eu coloquei o noise gate aqui, eu sumi com ele. Tá? Isso foi um acidente que aconteceu porque eu estava monitorando na mesma sala que o batera, né? O batera tocando, eu com fone de ouvido ouvindo. Então são coisas que acontecem com home studio, né? Que é muito comum de acontecer. Acontece também em estúdio profissional, já fiz umas burradinhas dessas, assim. A gente faz de vez em quando. Mas assim, a possibilidade de acontecer é menor porque você tem um cara tocando numa sala, você está em outra, você vai solar canal por canal, vai chegar a conclusões, né? Então aqui eu não tinha percebido. Deu isso aqui e deu num momento do tom também que eu não vou lembrar onde é que era. Alguma coisa de alguém encostar e tudo mais. Com essa limpeza, isso aqui já sumiu. Ah, Paulo, mas isso ia sumir com a banda de qualquer forma. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você está ouvindo a coisa, de repente vem um sub que você não sabe de onde, e você fala, ué, tem uma coisa esquisita acontecendo, e você não sabe dizer o que era. É isso aí. Ah, mas antigamente o pessoal limpava assim? Depende do antigamente que você está falando, tá? Nos anos 80 já era comum noise gates, assim, desde os anos 70, para ser sincero. Mas anos 80 já era muito comum, tá? Então a gente está falando aí de pelo menos 40 anos que esse tipo de limpeza existe,
tá? Ou então do cara fechar, por exemplo, o canal de tons no mute então, da mesa, entendeu? Então são coisas que já se faziam, algumas pessoas faziam, outras não faziam, tá? E muita coisa que não se fazia antigamente, não se fazia porque não se tinha condições, hoje a gente tem. Então a gente pode fazer, a gente faz e deixa o som melhor, tá? Então é isso. Por hoje é isso que eu vou falar sobre essa limpeza. E semana que vem eu vou falar sobre somar samples na bateria. Sim, eu vou somar samples. Eu gosto disso. Eu gosto de ter o som da bateria acústica com os samples somados para dar uma outra sonoridade a mais, entendeu? E somar na coisa toda fica legal pra caramba. Tá bom? A gente se vê semana que vem. E se você quer aprender mais sobre produção musical, vou deixar aqui embaixo ou na minha bio um link dos meus cursos, tá? Eu tenho Então Você Quer Gravar Sua Música, que é um curso bem completinho que vai desde o começo, falando da escolha de equipamento, gravação, edição, mixagem, masterização, etc. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!